Sejam todos muito bem-vindos. O evento ele ocorrerá por volta de 1 hora dos palestrantes. Só parar a descrição. E após essa 1 hora, né, a gente abre para um debate, né, que está sendo bem rico, mais um canal de debate aqui na Fiocruz sobre o tema. Então, eu passo a palavra para as boas-vindas aí da Celeste, a coordenadora do Programa de Empreendedorismo Fiocruz. Boa tarde a todos. Agradeço enormemente a presença de todos, né, companheiros da Fiocruz, parceiros de várias instituições brasileiras. Muito emocionada de ter hoje aqui nossos queridos professores, pesquisadores, né, Odorico e Ivana, apresentando já a experiência, né, recente do nosso programa de empreendedorismo, uma das primeiras, né, de 3 casos, o primeiro caso que abriu a spin-off. Então, super emocionado, viu, caríssimos parceiros? Então, boa-vinda a todos, espero que seja um rico debate. Nós tivemos nessa live mais de 50 pessoas inscritas, muitas justificativas para o meu e-mail, por conta de não conseguir ter hoje disponibilidade, muita gente perguntando se será gravado. Então, essa estratégia aí de gravação sempre facilita, né, que o conhecimento chegue em vários lugares, mesmo sem a pessoa poder estar aqui. Mas é isso. Então, já disse da emoção, né, de ter vocês hoje aqui, nosso caso querido aí do nosso programa, e vamos começar, então, para ganhar tempo. Então, Anderson, pode pilotar aí. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado, Dorico e Ivana, por aceitar o convite, né, de falar sobre o primeiro spin-off que surgiu no programa Empreendedorismo Fiocruz. Então, eu passo a palavra para o Odorico, né, que fazer uma breve apresentação, né, conseguir resumir aí seu currículo, e depois a gente inicia, depois a gente passa para a Ivana também. Está contigo, Odorico. Ok. Oi, Anderson. Muito obrigado a você, obrigado, Celeste, obrigado, Cristiane Quintal. Uma satisfação. Oi, Pedro. Boa tarde, Pedro. Nosso chefe aqui presente. Quando o chefe está presente, aí fica mais nervoso, viu? Boa tarde, Odorico. Bem-vindo, Pedro. Mas, assim, é uma satisfação grande. Então, eu sou médico de formação, cearense, né? Atualmente sou pesquisador da Fiocruz e professor da Universidade Federal do Ceará. Sou daquela geração que, de certa forma, fez o percurso da academia e, ao mesmo tempo, o percurso da implantação do SUS, ou seja, eu fui secretário municipal de saúde 20 anos. Eu sempre digo que eu sou meu dinossauro porque eu fui delegado da UNE na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, você imagine aí, já ainda estudante, já participando da 8ª Conferência Nacional de Saúde, depois fui secretário de saúde 20 anos, praticamente 89, que foi o ano seguinte da Constituição, e acompanhei praticamente todo o processo de regulamentação infraconstitucional do SUS. Ao mesmo tempo, eu fiz residência sendo secretário, fiz mestrado sendo secretário, fiz doutorado sendo secretário. E, de certa forma, a gente acompanhou todo o processo da vinda da Fiocruz para o Ceará. A vinda da Fiocruz para o Ceará, ela nasce quando eu estava coordenando o plano ainda de governo do então candidato Cid Gomes, e a gente colocou lá essa ideia de o Ceará fazer parte do Complexo Econômico Produtivo da Saúde. E então, sou da primeira turma de concurso da Fiocruz do Ceará, e hoje eu coordeno um laboratório de saúde digital da Fiocruz do Ceará, que eu vou falar um pouco dele mais na frente. E o nosso desafio tem sido esse de tentar transformar a produção acadêmica em inovação. Então, isso é algo que de certa forma, eu vou falar um pouco mais na frente, e fico muito feliz de que a gente tenha conseguido construir uma solução que hoje está indo para a sociedade, e que a gente tenha sido acolhido pelo programa de empreendedorismo da Fiocruz, que foi fundamental. Sem essa nossa entrada no programa, nada do que a gente está fazendo hoje seria possível. E quero aproveitar também aqui e agradecer o Pedro Barbosa, que é o nosso presidente do IBMP, que foi fundamental
e acreditou no nosso grupo, na nossa solução, e tem sido aí um grande apoiador desse processo que a gente está vivendo agora. Ivana? Você não quer se apresentar antes, Ivana, rapidinho? Bom, eu sou Ivana Barreto, eu sou médica de formação, tenho um mestrado em saúde pública e doutorado na área de medicina, na pediatria. E, bom, tenho a minha carreira, né? Começa na área clínica e depois eu começo a trabalhar na saúde pública. Então, participei da organização de vários sistemas municipais de saúde que o Odorico trabalhou, também trabalhei, de Capuí, desde sendo médica geral desses municípios, principalmente em Capuí, que era uma médica generalista, em Quixadá, depois Sobral, depois Fortaleza, e depois ingressei como professora da Faculdade de Medicina da Federal do Ceará, e mais recentemente fui também, como sou médica do Estado do Ceará, fui também diretora da Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará, e mais recentemente, 2014, na verdade, né, então já tem aí 8 anos, eu ingressei também na Fiocruz, na carreira de pesquisadora, e aí atuando inicialmente com foco na saúde da família e evoluindo aí para a saúde digital, né? Então, hoje eu faço parte tanto do grupo de pesquisa, lidero lá o grupo de pesquisa específico da Fiocruz em saúde digital e também sou membro do grupo de pesquisa em saúde da família. Então, a gente faz também muito essa interface entre a saúde digital, né? É uma saúde digital aplicada à gestão e à atenção em sistemas de saúde, né? Muito por nosso viés de estar trabalhando, pesquisando a organização do sistema de saúde na atenção primária. Então, acho que é isso, né? E aí vem tudo que o Odorico vai apresentar, né? Agora, foi uma coisa que a gente construiu aí coletivamente, o nosso grupo. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, eu quero só que vocês me digam se estão vendo direitinho o slide, porque quando eu projeto slide, eu não vejo vocês. Estão conseguindo ver o slide? Sim. Coloca no modo apresentação. Isso. Beleza. Certo. O próximo, Ivana, por favor. Bom, próximo. Então, qual é o contexto, né? Que o anterior, volta anterior aí. Qual é o contexto do nosso grupo, né? O anterior, Ivana, por favor. Isso. Então, desde 2009, quando eu fiz o pós-doutorado na Universidade de Montreal, em 2010, a gente começou a organizar esse laboratório interdisciplinar de saúde digital, né? Hoje é um laboratório que a gente coordena, articula, 14 pesquisadores na área de tecnologia da informação, 2 pesquisadores na área de mídias digitais, 14 pesquisadores na área de saúde coletiva, 1 pesquisador na área de biotecnologia, pesquisador na área de economia da saúde e 1 pesquisador na área de saúde e ambiente. Então, o próximo, esse grupo hoje, que envolve pesquisadores da Fiocruz Ceará, Fiocruz Bahia, Fiocruz Pernambuco, Fiocruz Rio, Fiocruz Brasília, envolve o Instituto Federal, várias unidades do Instituto Federal aqui do Ceará, Fortaleza, Maracanaú, Aracati, Tianguá, a Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Sobral e Quixadá, o GREAT, que é um grupo de inteligência artificial da Universidade Federal do Ceará, pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal da Paraíba, pesquisadores do Instituto de Medicina Integral Fernando Figueiredo do Piauí, de Pernambuco, e pesquisador da Universidade de Aveiro e Nova de Lisboa, né?
Então, esse grupo, né, hoje a gente tem vários projetos em desenvolvimento, vários editais que a gente está desenvolvendo, e é um grupo de saúde digital aplicada. Então, na saúde digital, você pode pensar em fundamentos, né? Então, hoje, o governo canadense tem colocado muito recurso para os pesquisadores tentar pesquisar e entender o impacto da inteligência artificial na educação, na saúde. Então, eles vão estar estudando os fundamentos, né, da inteligência artificial, da saúde digital. O nosso grupo é saúde digital aplicada. Então, a partir das dores do SUS, do sistema de saúde, a gente tenta buscar soluções. O próximo. Eu vou colocar aqui esse timeline, eu sei que ele está meio poluído, mas eu acho que é um esforço aqui para quem está acompanhando a gente, se tiver algum cientista empreendedor, se tiver algum aluno aí, entender o percurso, né, dentro da academia, porque eu sempre falo para os meus alunos que a inovação é uma coisa que está ligada à história da humanidade, ou seja, desde quando o homem foi descobrir a agricultura, que deixou de ser caçador-coletor, passou a ser sedentário pela agricultura, desde quando ele conseguiu mostrar as habitações, o fogo, a roda, ou seja, são várias inovações, invenções que coloca, né? O século XIX foi o século, digamos, de ouro da ciência, né? E o século XX foi o século que colocou todas aquelas inovações, todas aquelas invenções em produtos dentro da indústria, da escala industrial. E aí, parte da inovação deixou de estar nesse espaço mais acadêmico, de laboratório, e foi para dentro das indústrias, das empresas. Mas o grande desafio hoje nosso, dentro da academia, dentro das instituições de ciência e tecnologia, é esse percurso da produção do conhecimento a chegar numa inovação, né? E essa inovação, eu sempre digo que o ciclo da inovação só se fecha quando você inova e você coloca o produto para a sociedade e você gera uma nota fiscal, né? Esse é um ciclo, né? Então, só para vocês entenderem, o Zelo, que é uma das plataformas que a gente vai estar discutindo aqui, a primeira aluna que eu orientei para discutir a questão da saúde do idoso foi em 2009. Eu concebi um modelo de inteligência de gestão para tomada de decisão matriciado por redes assistenciais. Essa aluna minha, em 2009, hoje é professora da UNB, a gente produziu uma dissertação que ela analisou o percurso da saúde do idoso nas redes assistenciais de Fortaleza. Isso foi muito importante para entender um pouco. Obrigado. Em 2012, eu orientei uma aluna que trabalhou a questão dos pacientes acamados. E aí, isso colocou um conhecimento. Em 2013, eu reuni aí um grupo envolvendo o Instituto Atlântico, Universidade Federal do Ceará, Universidade de São Carlos, Instituto Federal, o UFC e a Universidade de Campina Grande, e a gente elaborou um grande projeto. É um projeto que ficou extremamente caro, deu 13 milhões, e quando a gente chegou para discutir com o Ministério da Saúde, o pessoal disse, não, esse orçamento inteiro não é o orçamento da área de saúde do idoso, né? Aí, quando foi em 2018, a gente pegou parte daquele projeto, apresentamos para o Ministério, e aí o Ministério, em parceria com a Fiocruz, ela formou um TED de 2 milhões, e a partir daí, então, a gente conseguiu fazer um primeiro kickoff nosso, foi em 2019, da plataforma Zelo. Na época ainda não era plataforma Zelo, a gente fez toda uma revisão de literatura sistemática, publicamos um artigo na Plus One, para tentar entender qual seria a melhor contribuição da saúde digital para a melhoria do idoso, e a gente viu que era para o idoso acamado. Então, isso foi muito importante, porque orientou aquela plataforma que a gente estava fazendo. Em 2021, a gente registrou 3 softwares no INPI, no Instituto de Propriedade Intelectual, e foi o momento também, em 2021, que o nosso time entrou para a plataforma Zelo, foi, digamos, acolhida pelo Programa de Empreendedorismo da Fiocruz, que isso aí foi fundamental, né? Em 2023, a gente, então, a partir
eu vou falar desse percurso que a gente fez na Fiocruz, mas aí a gente teve um apoio muito grande, foi um conjunto de idas nossa a Curitiba, várias reuniões com o Pedro, com a Ana Carolina, que está aqui também, e aí a gente discutindo inicialmente como seria a possibilidade do IBMP apoiar a plataforma Zero, que no primeiro momento poderia ser como investidor de uma spin-off da Fiocruz, mas aí o próprio IBMP resolveu, eu vou falar mais na frente o que aconteceu, criar uma spin-off pela IBMP Ativos, que passou a ser, digamos assim, uma solução de saúde digital. Isso foi em 2023. Agora, em 2024, nós estamos aí já com um portfólio de 3 grandes projetos, né? O Jordana, que é um projeto que a gente já vem trabalhando também desde 2019, lá com o grupo de Pernambuco, até saiu uma matéria importante do Jornal Nacional ontem, né? O IBMP, inclusive, está nesse projeto também desde o início, já produziu um kit de reagente para a detecção em laboratório de biologia molecular do HPV, né? E temos um outro projeto, o Zelo, que é o nosso grande desafio, né? A gente está, e aí eu depois vou falar um pouco sobre o estado da arte hoje, e o Tera, que é também uma solução de saúde digital do IBMP para teste rápido, que a gente está construindo aí mecanismo de fazer integração com o Ministério da Saúde. Então, esse timeline aqui coloca claramente como é que você faz um percurso de uma dissertação, de uma tese, até você evoluir dentro de um grupo, amadurecer uma solução e essa solução ir para o mercado. Ou seja, isso aqui é a coisa importante, que esse é o grande desafio, porque a quantidade de teses e dissertações que ficam nas prateleiras ou é transformada em paper, né, e que, de certa forma, não tem uma coisa concreta que você possa, evidentemente que geralmente toda e qualquer publicação acrescenta alguma coisa no conhecimento da sociedade como um todo, mas esse desafio nosso de pensar em soluções concretas para a sociedade. O próximo. Então, eu quero ressaltar aqui a importância que foi o nosso digamos, participação no programa Fiocruz Empreendedorismo. Aí a gente praticamente é uma nova linguagem, né? E aí o Anderson foi o nosso grande instrutor, juntamente com a Cristiane e a Celeste. E aí você pegar o cientista que está lá produzindo paper, dissertação, tese, publicando artigo, e ele tem que entender uma nova linguagem de como é que você entra no mercado. Esse é o desafio. Então, modelagem de negócio, Canvas, validação de modelo de negócio, segmentação de mercado, definição do mercado de entrada, dimensionamento de mercado, jornada de uso do produto, construir uma matriz 5W2H, a comunicação de pitch, ou seja, eu estou falando, listei esses 9 temas aqui para chamar a atenção e, de certa forma, dizer da importância que foi para nós. E aí a gente passou a estudar aula, fazer exercício, final de semana, estudando, dedicado, e tentando fazer o dever de casa, e evidentemente que isso aqui é só digamos, uma introdução, e aí você tem que realmente mergulhar nisso, e praticamente a partir dessa nova linguagem, o startupês, né, que é um vocabulário muito singular, você tem que, então, adentrar para isso, mas foi fundamental esse acolhimento que nós tivemos pelo programa Fiocruz Empreendedorismo. Próximo. Bom, então, feito esse projeto, nós começamos em 2019, publicamos o artigo em 2020, em plena pandemia, a gente teve que dar conta de fazer um estudo quase experimental, né? E em 2021, a gente começou com um programa no empreendedorismo, conseguimos aí um apoio, né, para a gente continuar com o programa dentro da Fiocruz, e esse percurso que foi feito dentro da Fiocruz, que ainda não tem, né, está em discussão ainda no CD, mas ainda não tem uma normativa de empreendedorismo, né? Mas aí a gente pactuou com a VPPIS, que foi um café com inovação, aí articulado pela Celeste, com o Krieger
e onde a gente participou e fez uma oferta interna a todas as unidades da Fiocruz. As unidades da Fiocruz, nenhuma teve interesse assim, de achar que ela ia comercializar a plataforma, certo? A única que manifestou interesse foi o IBMP, né? Mas depois a gente teve um outro passo, né? Uma outra etapa. Vocês imaginem aqui o processo que é... E tudo isso, né? Eu só quero falar uma outra coisa. A questão da propriedade intelectual do Zelo, isso é uma coisa importante. Então, foi assinado um termo de cotitularidade entre a UFC e a Fiocruz. A Fiocruz, 80% da propriedade intelectual, a UFC, 20%. E a UFC transferiu os direitos comerciais para a Fiocruz. Então, a gente desenvolveu a solução aqui na Fiocruz Ceará. Como o financiamento foi via Fiocruz, a propriedade intelectual é da Fiocruz. Então, a gente fez todo o percurso para, digamos, dentro da Fiocruz, que a gente pudesse criar uma spin-off acadêmica e a Fiocruz autorizar a gente a colocar a solução com spin-off no mercado e nós íamos pagar royalty à Fiocruz. Aí foi todo esse processo interno, aí nós tivemos que discutir com a parte da Fiocruz sobre a questão de conflito de interesse. Fizemos uma consulta, né, dentro do software existe um software de conflito de interesse da CGU, tá certo? E aí, evidentemente, que você faz a consulta na CGU, coloca todo o histórico e tal, não sei o quê, a gente escolheu, foi a professora Ivana que fez essa consulta, e aí a parte de RH da Fiocruz já se posicionou contra, né? Ou seja, dizendo que para que a gente criasse uma spin-off acadêmica, a gente tinha que pedir licença sem vencimentos da Fiocruz, né? Então, isso na realidade, para a gente, pareceu aí uma contradição. Eu era deputado federal quando a gente votou o Marco Legal da Ciência e Tecnologia, e isso é um grande desafio, porque as instituições não internalizaram ainda o Marco Legal da Ciência e Tecnologia. Evidentemente que você já tem a Unicamp, tem avançado bastante, a USP, a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, a UFMG e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas as ICTs, né, e no caso aí a Fiocruz, a gente ainda está ainda discutindo internamente essa questão do cientista empreendedor. Mas, assim, de certa forma, aí é o próximo, por favor. Aí o IBMP, né, que a gente vinha discutindo a possibilidade, porque mesmo que a gente criasse uma spin-off acadêmica, a gente ia precisar do investidor, né? E aí a gente foi discutindo com o IBMP, e o IBMP entendeu que, na realidade, ele entendeu da importância dessa área de saúde digital, viu o produto, e aí criou um spin-off, fez o investimento na spin-off, e hoje, praticamente, a gente está com a plataforma Zelo indo para o mercado, pela essa spin-off, que é a Digital Care to You. A gente está com o Jordana em Pernambuco, rodando, né, com a Digital Care to You, e vamos iniciar agora a plataforma Utera também, para que a gente possa, inclusive, colocar o Utera na todas as unidades básicas do Brasil, fazendo integração com o SUS-AB. Então, quero aqui destacar a importância do IBMP nesse processo. E aí foi essa spin-off criada, né, que é a Digital Care to You, tá? O próximo. Bom, está aqui, né, a empresa Digital Care to You, a sede é em Curitiba, fica lá. A gente é uma healthcare e health tech, né? E aí a gente tem um grupo, né, de pesquisadores e tal, e estamos aí nessa luta. O próximo. Bom, eu vou rapidamente aqui, porque eu acho que é interessante, né? Falar um pouco sobre a plataforma Zelo, né? E na realidade a gente tem o próximo. O Jordana, né? O que é o Zelo eu vou falar mais, né? Mas eu vou rapidamente falar do Jordana. Jordana está chique, porque quando você vai para o Jornal Nacional o negócio está animado, né?
O próximo, Ivan, mantém o anterior. Sim, então o Jordano anterior. O Jordana é uma jornada inteligente da mulher pernambucana na linha de cuidado do câncer de colo, de útero, né? É um projeto que a gente começou lá em Pernambuco em 2019, evidentemente com a pandemia ele deu uma parada, mas logo em seguida a gente retomou. Qual é a ideia? A ideia é a gente sair, isso é uma coisa extremamente importante. O câncer de colo é o terceiro câncer que mais mata mulheres no Brasil. 6 mil mulheres por ano, uma quantidade enorme de mulheres por dia, para você ter uma ideia, se você dividir isso aí, dá uma quantidade enorme de mulheres por dia que morrem no Brasil com câncer de colo de útero. O desafio do câncer de colo de útero, entre tantos outros, é você sair do rasteio oportunístico, ou seja, a mulher que ela vai para o posto quando quer, então é isso que a gente chama de oportunístico, é aquela oportunidade, para você ir para o que a gente chama do rasteio organizado. Ivana, não está compartilhando, não. Isso. Para ir para o rasteio organizado. E aí, o Jordana é jornada, né? Então, eu diria que assim, o Jordana é o primeiro software de jornada do SUS, né? Por quê? Porque e vai ser extremamente importante o conceito que a gente está desenvolvendo no Jordana, porque vai ser uma forma da gente garantir a continuidade do cuidado a partir da atenção primária. Então, a gente está... É um desafio enorme, porque a gente tem que garantir as interoperabilidade da atenção primária, a interoperabilidade da atenção secundária e até a interoperabilidade da atenção terciária. Então, isso é um projeto grande que a gente está fazendo lá em Pernambuco. O próximo. O Tera, né, é uma solução que é uma máquina do IBMP, né, do IBMP, e o Tera, ele faz uma leitura do cassete de teste rápido, é extremamente importante. Qual é o desafio, digamos, do teste rápido hoje? Primeiro, é uma coisa sem volta, ou seja, é o que a gente chama do crescimento do teste point of care que nós vamos ter no sistema de saúde. Lá na unidade de saúde, você já fazer o exame lá, receber o resultado lá e já colocar lá no prontuário da pessoa o resultado do exame. Isso vai ser extremamente importante, porque você evita o deslocamento da pessoa para um laboratório para outro canto, você já colhe ali e já faz. O Tera, então, ele faz essa leitura, ele lê com o olho humano, você coloca o cassete, e o que a gente está trabalhando é para ele já ler, ele você já pode fazer o cadastro na recepção, ou pelo o médico ou enfermeira que solicita, já faz a leitura, já coloca o resultado e já fica no prontuário. Isso, inclusive, a gente está trabalhando com a ideia de um próprio back-office, para que o próprio Tera também seja a gestão dos cassetes que você tem na unidade de saúde. Então, não é só uma questão de você ler um teste, mas é você gerenciar a linha de cuidado, né? Então, isso vai ser extremamente importante, inclusive hoje, a orientação da Organização Mundial da Saúde, que o Ministério da Saúde aderiu, é você fortalecer o diagnóstico e o tratamento das doenças negligenciadas. Então, você tem hoje um conjunto de situações, a quantidade que a gente tem de sífilis hoje é uma coisa extremamente difícil, digamos, é algo extremamente... né? O próximo. Bom, então, aqui falando um pouco da plataforma Zelo, né? Então, hoje a gente tem um grande desafio de como é que o idoso, o dependente, como é que é a situação dele nas famílias, né? Ele geralmente é cuidado pelas famílias, tem uma gestão extremamente complexa de medicamento e tem carência de profissionais de saúde. Eu agora estou entrando um pouco aqui agora, daqui para frente eu vou falar da plataforma Zelo, para vocês entenderem toda a complexidade que é essa plataforma e a importância dela hoje para o mercado. Próximo. A situação da população idosa, ou seja, hoje nós temos, 2020 nós tínhamos 30 milhões de idosos, 2060 nós vamos ter 73 milhões de idosos. Então, isso é, sem dúvida nenhuma, um grande desafio. Próximo. Quando a gente coloca a razão de custo, né, a população acima de 70 anos, você já tem 3,1
na razão de custo em relação à população mais jovem. Quando você vai para a população a mais de 80 anos, 3,7%, e há uma previsão que em 2030, 46% dos recursos de internação hospitalar no sistema de saúde seja para a população idosa, né? O próximo. Quando a gente vai para a questão dos especialistas da área, a gente vê que nós temos 1.817 especialistas em geriatria, ou seja, é um geriatra para 16.620 pessoas, né? Quando você vai para... você tem 5,4 geriatras para 100 mil pessoas. Quando você vai para o médico geral, você tem 1.363 médicos para 100 mil pessoas, ou seja, o desafio nosso é colocar o conhecimento de inteligência artificial, de inteligência computacional, em soluções de saúde digital, para que o médico geral possa cuidar do idoso. Então, isso é uma coisa importante que está ligada à questão da gestão do idoso. Próximo. Bom, então, é uma plataforma que tem três módulos, né? Tem 3 interfaces importantes, uma do gestor, uma do profissional de saúde e uma do cuidador familiar. Praticamente, a nossa é a única solução no Brasil que tem uma interface com o cuidador familiar, tá certo? Então, a avaliação da pessoa idosa, o clínico funcional, a identificação dos problemas, o plano de cuidado e a rotina de cuidado, gerando instruções para os cuidadores familiares. Próximo. É uma plataforma altamente de grande interatividade, ou seja, a gente tem o cuidador familiar mobile, agora nós estamos indo para desenvolver o cuidador familiar web. No profissional, a gente tem mobile e tem web, e o gestor, a gente tem web. Isso é muito importante, porque alguns profissionais não querem usar seu celular, mas pode usar a plataforma de trabalho dele para fazer acompanhamento dos idosos dependentes. Próximo. O desenvolvimento é híbrido, API de multisserviço, então tem uma capacidade grande de integração, é uma solução em nuvem, está totalmente aderente à LGPD, e nós já temos o banco de dados criptografado. Próximo. Bom, então aqui a gente tem aqui o cuidador profissional, você faz os dados pessoais, cadastra, né? O idoso, você faz a avaliação do grau de dependência, você lista os problemas, porque você não só tem as doenças, mas você tem os problemas, então se você tem a acuidade visual diminuída, você tem a acuidade auditiva diminuída, são problemas, né? Mas se você tiver hipertensão, diabetes, aí já são doenças que precisam ser registradas na plataforma. O próximo. As funcionalidades, a avaliação clínica funcional do plano de cuidado, então tudo fácil de você editar, de você registrar todas as informações, né? O próximo. Uma coisa importante, que é o registro de visita, o registro de medicamento. A gente sabe que um desafio grande da pessoa idosa é o que a gente chama de polifarmácia, idosos que usam acima de 5 medicamentos, tem idosos que chegam a usar 15 tipos diferentes de medicamento. Essa gestão não é uma coisa trivial, né? Eu era médico de família e sempre tinha um cuidado muito grande em acompanhar as adolescentes, acompanhar as mulheres, e era muitas vezes comum dizer, doutor Dorico, eu tomo um anticoncepcional, mas eu esqueci de tomar, e engravidei. Ou seja, a pessoa só tem um comprimido para tomar durante o dia praticamente, e esquece, né? Isso é uma coisa... imagine quando você tem 15 tipos diferentes de medicamento. Então, isso é uma das coisas extremamente importantes da plataforma. Outra coisa importante é o registro de intercorrência. Então, se você tiver uma infecção, se você tiver uma lesão de pele, se você tiver uma queda, qualquer tipo de intercorrência, você registra essa intercorrência, você pode gerar um relatório em PDF dela, ou seja, isso é uma coisa importante, porque se o idoso tiver uma intercorrência, precisar ser hospitalizado, você pode gerar um PDF de toda a rotina do cuidado dela do dia a dia, então aquilo ali é muito importante, né? Você tem a equipe, né? E tem também um chat de comunicação interna entre a equipe e o profissional de saúde, entre a própria equipe, tá? Você pode ter a opção ou não de suspeitas de maltratos,
e tem alerta de notificações. O próximo. O cuidador familiar, então você vai ter todas as informações que estão ligadas à rotina de cuidado, a todo o processo de orientações. O próximo. Rotina de cuidado do idoso, toda a orientação, né? Então, tem várias coisas que ele tem que dizer se fez ou não, orientar. Então, há uma interação entre o cuidador para que você possa... ele recebe o alerta para ele registrar ou não a rotina de cuidado, as intercorrências e também ele se comunicar com a equipe. Próximo. Bom, o próximo é o zelo gestor. É importantíssimo isso aqui, porque a maior parte dos... a gente gera um relatório, né, um BI, sobre todos os idosos que estão naquela instituição, né, porque hoje você tem várias empresas de home care, né, eu fui ver agora a Unimed Fortaleza, só para a gente ter ideia, a folha dela de home care, mais de 2 milhões só com os profissionais, né? Isso é um grande desafio hoje. E aqui é uma forma da organização, da instituição pública ou privada, ter uma, digamos, ter um acompanhamento 360 de todos os seus idosos. Gera aqui o nível de dependência, medicamento mais consumido, as intercorrências. Então, tem um prontuário digital que pode ser gerado aqui pela plataforma do gestor. Próximo. Próximo. Histórico de avaliação clínica e funcional. Então, você pode, aqui, você digita o nome da pessoa idosa, você pega o histórico, gera um relatório completo. É muito importante essa questão aqui. A gente está implantando a gente está numa parceria com a instituição de longa permanência de idosos de Curitiba, e é impressionante, a gente um dia desse teve que fazer uma troca, mas eles já estão totalmente dependentes da plataforma. Então, isso é para a gente está sendo um indicador muito importante. Próximo. Bom, a gente fez um benchmark aí com outras soluções do Brasil. A nossa é a mais completa de todas elas, né? Interface personalizada de cuidado de gestor, avaliação clínico-funcional, só a nossa e outra tinha, registro de visita e intercorrência, só a nossa, possui acesso a vídeo, só a nossa, gera perguntas automáticas sobre rotina de cuidado, só a nossa, fornece lembrete de medicamento, a nossa e outra, download histórico de atividade, a nossa, gerar relatórios de dashboards, a nossa e outra, e esse chat de comunicação só a nossa. O próximo. Bom, a gente fez um estudo quase experimental e foi muito interessante, foram 40 casos, né, do Programa Saúde da Família, de Fortaleza, do Eusébio e também de uma empresa de home care de Fortaleza. Tá? O próximo. Bom, a gente teve 100% dos profissionais, né? 89% dos cuidadores, 100% dos profissionais consideraram a plataforma fácil, de uso fácil, 89% dos cuidadores, 73% dos cuidadores utilizaram as funcionalidades de lembrete de medicamento, 80% mensagem para profissionais, 76% dos cuidadores avaliaram que a melhoria do cuidado, né? Entre os benefícios identificados pelos cuidadores, comunicação mais fácil com os profissionais de saúde, acompanhamento remoto do idoso, reduzindo a necessidade de deslocamento, risco de infecção por Covid. Isso foi importante, porque a gente fez esse estudo durante a pandemia e praticamente não tivemos nenhum tipo de infecção, e o fato de você poder fazer o atendimento remoto do idoso foi uma coisa importante, né? Lembre-se de medicação, orientação para mudança de decúbito e banho no leito. Próximo. Bom, a gente tem aí colocado várias vantagens, né, que é mais acesso à informação, mais relatórios atualizados sobre em tempo real para gestores, profissionais de saúde e cuidador familiar,
mais resolutividade dos casos atendidos pelos profissionais, mais qualidade de vida, mais eficiência, eficácia e efetividade dos processos de trabalho, mais comunicação entre a equipe e os cuidadores e mais monitoramento remoto das pessoas idosas, dependente de equipes e suas equipes de cuidado. Próximo. Bom, a gente tem, com certeza, hoje, que com a plataforma a gente vai reduzir os custos por internação hospitalares, redução de custo da manutenção de transporte e visita domiciliar, porque você, com isso, vai fazer o acompanhamento remoto com mais precisão, menos custos nos processos burocráticos e aumento da produtividade dos profissionais de saúde, menos controles informais dos casos de polifarmácia, ou seja, o controle da polifarmácia é uma coisa importante, menos dúvidas de médicos geriatras sobre sobre os cuidados específicos com pessoas idosas, menos absenteísmo no trabalho por parte das famílias que cuidam das pessoas idosas dependentes, menos custos administrativos. Próximo. Bom, isso aqui rapidamente, foi uma das coisas que a gente fez durante o curso, né? Mas como a gente aprendeu, e o Anderson tem sempre ressaltado isso, né? Essa semana mesmo ele deu uma aula para os nossos alunos do curso de empreendedorismo, que a gente está fazendo em parceria com o Instituto Gonçalo Muniz da Bahia, que é a Fiocruz da Bahia, que é o Canvas, né? Que é uma coisa extremamente importante. Mas isso aqui foi para a gente uma orientação fundamental, né? Mas só para vocês terem uma ideia, é o desafio quando você vai para o mercado. Então, hoje, nós temos um desafio que para a gente é a questão do segmento de clientes. Então, hoje, nós temos aí pelo menos uns 20 municípios que estão em processo de licitação para adquirir a plataforma Zelo. Então, tem aí todo um processo que a gente está monitorando em vários municípios, porque a aquisição pelo setor público ela é complexa, que envolve licitação, estruturação. Então, a gente está nesse segmento de mercado. Agora, vai ser lançado, na próxima semana, dia 7, um grupo aqui de Fortaleza, que é o grupo HDOC, né, que é um grupo grande, você tem uma cooperativa de mais de 15 trabalhadores da saúde, 15 mil, né? E eles têm hoje hospitais, estão construindo, inclusive, um hospital no Eusébio, onde fica a sede da Fiocruz, e eles estão lançando um programa de saúde preventiva para a pessoa idosa, e nós estamos, digamos, já assinamos um contrato com eles, da plataforma Zelo, que vai ser a plataforma para dar suporte. E aí nós estamos usando o modelo B2B, né? Ou seja, com o governo é o B2G, ou seja, para o governo. Nós estamos hoje em mais de 20 municípios em processo de licitação. Temos esse contrato agora com essa empresa que nós estamos fornecendo a solução para eles em white label. Então, a gente teve todo um projeto de programação, de desenvolvimento interno com o nosso pessoal, colocamos nas lojas, na Google e na Apple, a nossa solução já está lá, que é a Zelo, mas tivemos que colocar a HDOC 60+, que é a marca que eles exigiram. Então, a ida para o mercado, ela vai colocando para você uma série de novidades, de obstáculos, de teste. Só para vocês terem uma ideia, foram aí o quê? Até eu brinco, foram mais de 30 reuniões com esse grupo, fora as reuniões presenciais, virtuais, com o nosso time de desenvolvimento, com o nosso time técnico, com os stakeholders, ou seja, é um desafio grande, mas a gente está, digamos, vencendo essa batalha. Então, a gente espera, eles têm a perspectiva de colocar o programa nacionalmente, né? E, inclusive, já incorporamos a demanda deles, que é o idoso fazer uma escala e vai ter agenda, né, por dentro da plataforma. Então, colocar o white label para a gente já foi um desafio, mas a gente já está concluindo e vai ser lançado quarta-feira, dia 7, já fechamos o contrato com eles. E hoje nós temos um diretor comercial que fica em Curitiba, né? Essa semana mesmo nós já tivemos reunião com a Unimed Curitiba, tivemos reunião ontem mesmo com uma empresa de home care de São Paulo, né? Então, assim, esse é o desafio grande.
um segmento de cliente nosso termina, a gente tem que ter muito cuidado para não dispersar muito, né? Mas a gente tem uma solução que tem uma possibilidade dela ir para o mercado público, né? Isso aí já tem vários municípios em processo de estação, coisa boa, para o mercado de home care, para o mercado de LPI, e agora estamos fazendo essa iniciativa para idosos não dependentes, né? Então, isso, e aí nós estamos construindo a integração e interoperabilidade também com outra plataforma do próprio grupo. Então, é isso. Eu acho que a gente, digamos, tem aí um grande desafio. Próximo. Bom, então, a Digital Care é uma empresa inovadora de base tecnológica especializada em criar e entregar soluções em saúde digital para incluir e melhorar a qualidade de vida das pessoas, profissionais e gestores dos sistemas e serviços de saúde. Basicamente isso aí, gente. Muito obrigado. Parabéns, Odorico, pela apresentação, né? Parabéns também, Ivana, por essa trajetória aí de sucesso. Então, a plataforma Zelo foi o caso 3 do programa Empreendedorismo de Fiocruz. Então, a gente vê, né, essa spin-off sendo criada, essa tecnologia sendo transferida, né, para a Digital Care to You. A gente vê vocês como um caso de sucesso, e agora a jornada está apenas começando, né? Eu queria dar a palavra para o Pedro Barbosa, se você quiser fazer algum comentário, Barbosa, Pedro, que você participou aí como fundador da Digital Care to You, né? Então, fique à vontade se quiser fazer um comentário sobre a apresentação, passa a palavra. Não, muito breve. Obrigado, Anderson. Parabéns, Ivana, Odorico, todos que estão aí nos assistindo. Mas que Odorico demonstrou muito claramente o desafio que é. Eu vou pegar apenas uma frase dele, que esse é o desafio do processo de empreendedorismo, né? É chamado do paper da dissertação do mestrado ao mercado, né? Então, acho que a Digital Care está cumprindo, está enfrentando essa jornada, eu diria, porque de fato é uma jornada onde o processo de aprendizado é muito grande, os riscos, o desafio é como fazer com que os riscos sejam controlados, né? Porque numa dúvida que isso significa uma aposta de natureza profissional, uma aposta de natureza, digamos, tecnológica e, sobretudo, uma aposta de mercado. Quando eu digo aposta de mercado, esse empreendimento tem que ficar em pé, né? Então, eu não sei exatamente qual é o número, mas o número de startups que, digamos, naufragam no primeiro período, né, de vida é muito grande. Acho que não é isso que a gente tem em perspectiva na Digital Care. Aí tem a ver muito com a competência dos empreendedores, sobretudo dos produtos que já estão sendo materializados e ofertados à sociedade, né? Me parece que eles vão, de fato, nossa expectativa, né, do IBMP, nesse caso é preciso dizer do IBMP, inclusive, como investidor nesse empreendimento, e aqui a gente, Odorico, Ivana, Ana, que está nos acompanhando aqui como gerente de estratégia do IBMP, é quem está mais próximo desse empreendimento do ponto de vista nosso de investidor, né? Eles estão vendo quanto o nosso papel é zelar pelo investimento, né? De um lado é zelar pelo investimento, do outro lado tem todo sentido que esses produtos estejam à disposição da sociedade, do caso aqui mais especificamente à disposição do SUS e do bem-estar da população. Aí estou falando condição de vida, saúde, acesso e assim por diante. Então, acho que nós aqui, enquanto termos abraçado essa iniciativa que sai do programa de empreendedorismo da Fiocruz, estamos bastante satisfeitos. Estamos numa lógica de apoio, né? E nós, do nosso lado, também aprendendo, né? Aprendendo no sentido de como é que é, de fato, essa fase, a fase inicial do startup. O desafio dos negócios, o desafio do orçamento, o desafio dos custos, o desafio do faturamento,
né? Vocês perceberam o ênfase nesse desafio do faturamento, né? Então, porque é isso que a gente quer, né? O virtuoso nós estamos entregando produtos de qualidade à sociedade e isso está sendo sustentável. Então, aí, eu queria parabenizar mais uma vez e dizer para o Anderson, para a Celeste, para a Cristiane, para todos do programa, já aqui um convite. Convidem a Digital Care to You de novo daqui a um ano. E dentro da exposição do Odorico e da Ivana, eles vão falar da curva de faturamento e da curva de satisfação dos produtos no caso, no campo da saúde. Então é isso. Eu quero parabenizar mais uma vez e dizer que para o IBMP isso é um grande aprendizado. Pedro, só rapidinho aqui, dizer assim, eu sempre digo que uma inovação ela fecha o ciclo dela com a nota fiscal, né? Mas não necessariamente a startup sobrevive com as primeiras notas fiscais, que antigamente dizia, você tem que ultrapassar o Vale da Morte, até a nota fiscal vai ajudar, só que tem que ter várias notas fiscais, porque existem vários Vale da Morte. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o desafio grande aí, mas suas recomendações são todas muito pertinentes. Só completando, é óbvio que o primeiro momento, 2 anos, são extremamente desafiadores, né? Mas eu, por exemplo, dirijo o IBMP, que já tem aí, vai completar esse ano para 15 anos de vida. A partir desse processo de estar, digamos, tendo que se sustentar, inovar permanentemente, se renovar, entender as demandas da sociedade, entender, no nosso caso, as demandas da saúde, isso é um desafio que passa a ser permanente. Portanto, o desafio de estar com reputação, estar faturando, com o faturamento, estar aplicando em novos produtos, isto não vai cessar nunca mais. Né? É óbvio que ultrapassar 2 anos de vida é muito bom, né? Mas a gente sabe de quantas empresas também, de quantos empreendimentos podem falhar no 5º ano, no 7º ano, no 10º ano. Às vezes podem falhar até com década. Por quê? Porque em algum momento deixou de acompanhar adequadamente as necessidades da sociedade, combinado com a capacidade de entregar produtos. E, ao mesmo tempo, uma equalização de custos em relação ao faturamento, à presença do mercado. O IBMP vive isso hoje. Estamos aqui saindo de reunião e nós estamos discutindo qual é o novo produto que nós temos que lançar, porque qual é o nosso produto que está ficando, que precisa de uma melhoria. Isso passa a ser eu vou brincar aqui, passa a ser a nova cachaça, né? Do ponto de vista de não tem o equilíbrio cada vez mais, o equilíbrio por si, do ponto de vista da física, já é uma instabilidade, né? Equilíbrio não significa que não tenha risco, mas o equilíbrio crescentemente é um equilíbrio onde preciso superar permanentemente novas instabilidades, novas instabilidades, novos desafios. É isso, eu fico por aqui e, por favor, desculpe pela extensão da minha fala. Obrigado, Pedro, aí, pela sua contribuição. O convite está feito, então, Odorico, Ivana e Pedro também, né? Daqui em janeiro de 2025. Estamos aqui com a live da SabiMind, e a gente chama o caso piloto 3 como um caso de sucesso, né? Mas a gente não pode considerar a criação do CNPJ ou investimento como um caso de sucesso, né? É uma das métricas de sucesso do programa, mas eu acredito que daqui a um ano, quando vocês tiverem, se Deus quiser, um fluxo de caixa que mantenha a equipe, mantenha, como o Pedro falou, investindo em inovação, né? Criando novos produtos, aí sim eu acho que a gente vai ter um caso de sucesso. Então, eu passo a palavra agora para a Ellen, né, que ela faz uma pergunta aqui direcionada para o Odorico e Ivana. Ellen, pode abrir seu microfone, fique à vontade para fazer a pergunta diretamente para os palestrantes. Parabéns aos dois e ao grupo envolvido pela iniciativa.
e eu fiquei com uma dúvida, que eu não conheço como é a estrutura realmente de se começar uma spin-off, mas eu fiquei com uma dúvida por que a spin-off não pôde ser da Fiocruz do Ceará, que uma vez que o núcleo desenvolvedor está lá, e foi para o IBMP, isso foi uma questão só de financiamento, né? Essa é a minha primeira pergunta. E a outra pergunta é mais geral, é se nesse modelo de spin-off os pesquisadores são remunerados ou só a instituição é remunerada, a partir da criação da spin-off, tendo esse faturamento que o Anderson falou. Então, Ellen, essa decisão sobre para onde a tecnologia ia para ser disponibilizada para o sistema de saúde, né? Foi feita uma oferta interna na Fiocruz, e aí várias unidades participaram, inclusive a Fiocruz Ceará, e essas unidades não se viram em condição de levar o projeto adiante, né? Por vários motivos, né? Inclusive a questão porque você tinha que ter um investimento nesse spin-off, né? E como é que eles iam viabilizar isso? Já o IBMP, que é uma... vou falar aqui, acho que eu não estou errando, não, instituição privada, sem fins lucrativos, mas que já tem um acúmulo no desenvolvimento, na produção, né? Não é só no desenvolvimento e produção de tecnologia para o SUS e para o sistema de saúde de uma forma geral, de teste, diagnóstico, várias outras coisas, então ele já tem uma experiência acumulada nesse processo de produção, né, e de relação com o sistema de saúde, e também o IBMP criou uma outra empresa, que é o IBMP Ativos, né, que é a empresa que, ao fim e ao cabo, né, pôde fazer o investimento. Então, o IBMP criou, foi a única unidade da Fiocruz que demonstrou interesse em levar o projeto como um produto. A IBMP cria essa spin-off e o IBMP Ativos faz o investimento, que eram situações também que a gente vê que outras unidades não teriam, incluindo a Fiocruz Ceará, a condição de fazer isso, né, por uma questão até estrutural mesmo. E se os pesquisadores serão remunerados, o conflito de interesse a pergunta foi sobre se os pesquisadores poderiam fazer parte do quadro de societário. E aí o resultado da consulta foi que não poderiam. Para ser sócios, teria que pedir uma licença em vencimento da Fiocruz, o que a gente não tinha condição de fazer, não tem, né? E aí a alternativa foi, né, que o IBMP criou a spin-off, a gestão da spin-off, a sociedade é toda do IBMP, e, por exemplo, a gente presta consultorias para a empresa, né? A Fiocruz será remunerada, existe um contrato de licenciamento, no caso só do Zelo, né? Porque os outros produtos que a Digitalcare está desenvolvendo já não foram desenvolvidos, não tem ainda, não teve uma participação direta da Fiocruz, e sim do IBMP, né? São projetos que já tinham investimentos do IBMP e de outras empresas, e que agora foram incorporados a Digitalcare Tuiú, né? E, nesse caso, mas no caso do Zelo, que é a tecnologia que foi desenvolvida pela Fiocruz, que é de propriedade da Fiocruz, e que foi licenciada para a Digitalcare, a Fiocruz vai ser, sim, remunerada quando a Digitalcare começar a faturar, se Deus quiser, e aí tiver recursos, né? Existe um contrato que regula isso, do quanto que a Digitalcare vai passar em percentual para a Fiocruz, né? Não é percentual, royalties, né? Pagar royalties à Fiocruz. Em relação a... Tem uma outra pergunta aqui, não sei se o Dori quer acrescentar. Obrigada pela resposta. Acho que a Celeste está inscrita aí, que acho que quer complementar a resposta da Ivana. Celeste? Está com o microfone desligado, Celeste, se você estiver falando. Eu gostaria de fazer um comentário mais geral, pegando 2 pontos da fala do Dorico, que aí junta um pouco com a pergunta da Elly com a resposta da Ivana. Primeira coisa Fiocruz, né, inspirado pelo Marco Legal do CTI de 2016, 2018,
aprova a política interna de inovação em setembro de 2018, uma política a nível genérico, numa estratégia de política máxima a nível genérico e normativas específicas sobre todos os artigos do marco legal que fossem importantes para uma instituição de pesquisa pública como Fiocruz. Então, a política 2018, nível genérico, 3 normativas foram feitas em 2018 e publicadas em portarias no ano passado, a de transferência de tecnologia, de prestação de serviço tecnológico e a de prestação de serviço e a de uso e compartilhamento de laboratório, e a 4ª normativa que está em processo de aprovação no Conselho Deliberativo é exatamente a normativa sobre empreendedorismo. Então, nós trabalhamos 3 casos piloto e estamos aqui apresentando o caso piloto 3, né, com esse resultado de ter uma spin-off aberta, CNPJ, e na modelagem que foi possível ser feita, né? Então, a partir esse caso, portanto, tem um contrato de licenciamento da tecnologia Fiocruz para a spin-off Digital Care to You, né? Sem essa licença, sem essa transferência de tecnologia, a spin-off jamais poderia estar operando. Então, concluiu esse processo formal dessa licença, transferência de tecnologia através do licenciamento, com regras e condições, onde o retorno financeiro é previsto através de royalties a partir de faturamento, né? E isso a Fiocruz vai receber, e repartição de benefício obedece a outra portaria de transferência de tecnologia, onde inventor, quando tem propriedade intelectual, vai receber 1/3, etc, etc. Mas, Ellen, a spin-off é como se fosse filha da Fiocruz, é tecnologia licenciada da Fiocruz. A questão é, o Odorico e a Ivana são sócios da empresa? Participam do quadro societário? É isso que incide uma questão que o Odorico colocou e a Ivana, de certa forma, menciona novamente, que é a questão de conflito de interesse, que ainda não está totalmente equacionada na Fiocruz e, portanto, não foi possível os nossos pesquisadores, servidores públicos entrarem como sócios neste primeiro momento. Celeste, só mais uma. Então, assim, é uma dúvida mesmo, né? Mas o marco legal ele permite essa participação dos pesquisadores num empreendimento desse tipo, mas tem que ser referendado pela instituição, é isso? O marco legal apoia. Procura deixar muito claro que, a partir da mudança da Constituição, houve uma emenda constitucional para incluir a questão da inovação na Constituição brasileira. Sem isso, não ia estar dando poderes para a instituição pública fazer o que o marco legal apregoa. Só que, Ellen, o contexto, cada país tem o seu contexto, e o Brasil tem uma quantidade enorme de legislações, não apenas o marco legal é observado. Aí tem a Lei de Conflito de Interesse de 2013, tem a Lei 8.112, que diz o que o servidor pode ou não pode fazer. Então, o que o marco legal procura apoiar e dar força o pesquisador público, sim, pode fazer. Sim, ele pode estar constando do quadro societário como sócio-criador, vários tipos de sócio. O que ele não pode é ser CEO, ser um administrador. Então, cabe à ICT, sim, cabe à universidade, cabe ao Instituto de Pesquisa, e, portanto, cabe à Fiocruz organizar esse ambiente interno, e nós, como tivemos problemas internos, né, e a nossa pesquisadora aqui, Ivana, que fez a consulta, obrigado pelos marcos legais anteriores, um formulário chamado CECI, que tem que consultar o RH, assim, eu posso empreender? Eu vou estar participando desse projeto para abrir uma empresa? Se o RH da instituição tem alguma dúvida, isso vai para a CGU, né? No caso, há um equívoco de interpretação da própria área de RH da Fiocruz quanto ao escopo do artigo 15 do Marco Legal. E nós fizemos, portanto, uma consulta à Procuradoria da Fiocruz para tentar dirimir essa questão, uma consulta feita com um grupo que nos apoia no empreendedorismo, com 4, 5 advogados que já têm muita experiência, já sabem muito fazer essa engenharia.
A consulta foi feita, tivemos uma reunião, né, remota, mas antes, né, com o procurador e com a procuradora anterior, a Deolinda, e a resposta da Procuradoria formal é a obrigação de tirar licença e investimento de 3 anos mais 3 por servidor público quando ele pretende ser CEO, ser um sócio administrador. Então, essa equação está sendo discutida na presidência da Fiocruz, e estamos hoje com a faca e o queijo na mão, com esse entendimento da Procuradoria. Esperamos nós que, muito em breve, a gente tenha isso equacionado, e os nossos pesquisadores aqui, empreendedores, que saem e ousam sair de uma certa comodidade, né, do serviço público e ousam na criação né, na direção de empreendedorismo, de criar condições para que o conhecimento científico-tecnológico de uma instituição pública, né, vire produto, chegue ao mercado, seja por vários meios, e um deles é a inovação por empreendedorismo, por abertura. No caso do programa da Fiocruz, a gente dá o nome de spin-offs, né, com base em tecnologia da Fiocruz, mas o nosso programa também vai avançar para apoiar startups com base em conhecimento externo que interessa à instituição apoiar e contribuir na maturação do caso. Então, a Fiocruz tem uma proposta de programa, tem uma normativa, está faltando uma aprovação no Conselho. Enquanto isso, os nossos 3 casos, a gente está aqui com um deles, já apresentando esses resultados, os outros 2 também já abriram seus spin-offs, e a gente está, cada um com uma modelagem bastante diferente do outro, aprendendo com isso. Né? Como o Dorico ressaltou, e a Ivana, esse processo de aprendizado, e o Pedro também, de todos os desafios, né? De uma jovem empresa recém-criada, nós também do programa estamos com esse aprendizado contínuo, né, com os casos, e já ajustamos a nossa norma muito com essa experiência dos 3 anos, tentando desburocratizar, tentando torná-la mais inteligente. A gente agora espera com muita ansiedade a aprovação, para a gente abrir um edital e está incorporando, né, uns 5 a 6 tecnologias, e com isso poder estar operando nessa inovação para o empreendedorismo com maior vigor. Só para concluir a fala, né, o nosso mantra é inovação para o empreendedorismo é mais um caminho para ampliar a capacidade da instituição para transformar conhecimento em produto e resolver problemas, né, de saúde na sociedade. Então, vou abrir espaço aí antes, para se alguém queira falar, então... Ô, Dorico, está com a palavra. Desculpa, Dorico, eu passei a palavra, mas esqueci de uma frase. Né? A gente costuma dizer que os órgãos de controle, dificultam. Então, a gente tem conversado com a CGU, tem um time lá que opera nessa questão de conflito de interesse, muito interessado em ensinar, em organizar o Brasil. Eles têm muito interesse em mudar o decreto e passar essa responsabilidade, decidir se tem conflito de interesse ou não para a ICT, e não ficar na mão deles todos os casos, mas, enfim, enquanto está... Neste caso da consulta, a resposta simplesmente foi o seguinte: não iriam fazer análise de mérito, porque a instituição Fiocruz tinha que saber o que ela quer, estabelecer normas internas que clareia e tira qualquer conflito da relação público-privado. Então, é nisso que a gente vem lidando agora internamente. Vai lá, Dori. O Jonatas Rego está perguntando aqui, quando comentado sobre a dificuldade do setor pessoal avaliar conflito de interesse na Fiocruz, qual foi o direcionamento para vencer essa etapa? E sobre o perfil do pesquisador empreendedor para as ICTs, o senhor entende que é uma questão de interiorizar a política ou há uma necessidade de mudança legislativa? Olha, eu entendo que o marco legal da ciência e tecnologia, como a Celeste falou, eu estava na Câmara quando a gente debateu o marco legal, a gente chama de marco legal exatamente porque ele mexe na Constituição. Então, só para vocês terem uma ideia, o artigo 200 da Constituição tem um inciso que colocava lá, inciso 5º, que compete ao Sistema Único de Saúde apoiar ciência e tecnologia. Aí o artigo foi lá, inovação, ciência e tecnologia. Então, essa palavra inovação, ela não existia, né? E isso não é à toa que o Brasil hoje é lanterna no ranking mundial de inovação. Nós estamos atrás do Chile, da Costa Rica, do México, dos países do leste europeu, tá certo? Porque
A inovação hoje, né? A inovação é algo que está ligado à natureza humana, eu sempre falo isso, ao percurso do ser humano no seu processo histórico, né? Desde do comunal primitivo até hoje, né? Evidentemente que... E aí, qual é a questão do empreendedorismo hoje? Pela velocidade com que a gente está vivendo, né? E o grande desafio nessa velocidade, né? E o Brasil, só aqui não estou divagando, mas rapidamente falando, nós perdemos as grandes janelas de oportunidade de tecnologias no século XX. Perdemos a janela do trem. O Brasil não produz um trilho, manda ferro para a China e recebe trilho. Agora a Transnordestina, que vai novamente, os trilhos vêm da China. Nós não produzimos uma locomotiva de metrô. A locomotiva do metrô de Fortaleza vem da Itália. O que tem de tecnologia para você embarcar na locomotiva? Quase nada. É falta de a gente ter tido aptidão para isso. Perdemos a janela de oportunidade da química fina. 93% dos medicamentos produzidos no Brasil, a química fina vem da Índia e da China. Alguma coisa da Europa, alguma coisa dos Estados Unidos. Medicamento biológico, vacina, vem tudo de fora, né? Agora que a gente está começando a... perdemos a janela, isso aí, eu sempre falo, nem foi só o Brasil, mas vários países perderam a janela dos semicondutores. Então, hoje, praticamente, o mundo depende, né, praticamente de 2 ou 3 países para produzir semicondutores, né? Tanto é que tivemos crise de semicondutores na pandemia. E estamos perdendo a janela de oportunidade da inteligência artificial. Porque essa inovação, Jonatas, exige que a gente tenha um ecossistema. Essa coisa de ecossistema não é uma palavra solta. Ecossistema quer dizer, a gente precisa ter a academia com os pesquisadores, produtores de conhecimento, a gente precisa ter as empresas que vão transformar aquela solução e vão levar para o mercado, e ter o governo apoiando, estimulando, e a sociedade. Então, você tem essas 4 L's, né, de um marco legal de ciência e tecnologia. No nosso caso, aí, a Fiocruz, né, se você pensar aqueles 3 grandes modelos, né, o do Einstein, que produziu paper, né, mas produziu conhecimento importante, foi a teoria da relatividade, o Pasteur, que produziu solução para a saúde, conhecimento, pesquisa, inovação, e já aplicando, né, e o Thomas Edison, que não estava preocupado com paper, não estava preocupado, inventou a lâmpada e criou a GE do outro lado, ou seja, patentear e transformar em solução e levar para o mercado. Isso então, são coisas... Nós temos que pensar na academia de ser um pouco de cada coisa dessa. Então, como é que a gente produz paper, orienta mestrado, doutorado, como é que a gente produz soluções para a sociedade, mas como é também que a gente coloca e dá espaço para aquele cientista que é empreendedor, ele poder ter esse espaço para empreender. Tá? Sem ser aquela coisa do diabólico, não sei o quê. Então, esse é um desafio. Então, eu diria que, no caso específico da Fiocruz, hoje o nosso grande desafio é criar uma norma interna e eu não tenho dúvida que isso vai vir, o Anderson sempre fala isso, eu quero reforçar, isso vai vir de baixo para cima, tá certo? Eu não diria que isso vai ter que ter uma mudança legislativa do ponto de vista... Eu acho que o marco legal já dá conta, né? Evidentemente que lei é o que a gente tem que estar mudando o tempo todo. Mas o que precisa é a Fiocruz se abrir para isso. Então, entender que, por exemplo, você não pode dizer, se eu sou pesquisador da saúde digital e eu tenho uma solução de saúde digital e essa solução vai para o mercado, eu tenho que ter um spin-off, e aí eu não posso mais orientar ninguém na área de saúde digital, eu não posso, da saúde digital, criar uma spin-off de biotecnologia. Por que eu vou? Tá certo? Então, e o que acontece é que isso termina criando já um conjunto de gambiarra. Então, por exemplo, já tem a Fiocruz Ceará, já nasce com essa perspectiva do empreendedorismo. O Luiz Fernando estava aqui, mas ele é uma pessoa economista que trabalha com a gente nesse processo. Ela nasce com essa perspectiva de criar um polo de inovação, tecnologia e saúde aqui no Ceará, tá certo? E tem pesquisador nosso que aí quem está criando a startup é a aluna dele, certo? Então, você começa a fazer essas gambiarras por falta de ter uma coisa e construir um ecossistema. Eu entendo que, e isso que a Celeste está fazendo com o Anderson, com a Cristiane Quintal, ou seja, a Fiocruz precisa pensar num ecossistema de inovação e empreendedorismo.
né? E aí acolher o cientista empreendedor, né? Evidentemente que aí esse processo de oferta interna é interessante. Então, se você tem um empreendedor que tem uma molécula que ele está desenvolvendo, essa molécula interessa a Biomanguinhos, tá, tudo bem, então, discutir. Então, vamos ver aqui a propriedade intelectual. O que dessa propriedade intelectual é da Fiocruz? Esse pesquisador que desenvolveu essa molécula, ele vai colocar já em fase pré-clínica, está aprovado em fase pré-clínica, vai para fase 1, fase 2, fase 3, como é que é, quanto é que vai ser investido, e depois, lá na frente, tal, qual é o royalty que vai ficar para o pesquisador. Então, essas coisas precisam começar a ser de forma transparente, né? E pensar nisso para que você possa estimular a inovação. Esse é um desafio do Brasil. Do Brasil. Né? Por exemplo, nós estamos na área de saúde digital, mas o governo, para conviver com as startups, é um desafio enorme, né? Porque não tem ainda aberto. Então, precisamos pensar muito nisso. Ok, Anderson? Acho que Jonathan, espero ter respondido, né? Ele está agradecendo aqui, Dorico. Jonathan, acho que acredito que tenha respondido. Obrigado também, Dorico, pela contextualização do nosso problema atual das janelas de inovação. Agora eu passo a palavra para o Edilon. Por favor, Edilon, fique à vontade. Espero ter pronunciado certo o nome. Não, é Ederlon. É mais difícil do que parece. Mas, professor, eu queria só dar uma colocação. Eu moro no Canadá há mais de 10 anos, né? E a gente tenta levar o que a gente conhece. Qual parte do Canadá? Eu moro na província de Ontário, na região do Vale do Silício Canadense, que fica aqui na região de Waterloo. Uhum. Certo. Então, a gente aqui tem alguma das falas do senhor, vou primeiro pela última, que foi a startup. Existe um programa federal aqui muito interessante, que é onde minha startup faz parte desse programa federal, que é o programa Startup Visa, que eles buscam as startups pelo mundo todo. Não é uma coisa do Brasil, não. Eles buscam de onde tiver startup, eles trazem para o Canadá, tem alguns incentivos federais, regionais, né, pelas províncias, pela localidade. Então, cada lugar diferente tem uma particularidade para poder incentivar essas startups virem para o Canadá. E com esse programa federal, eles tanto têm incentivo financeiro das empresas que aqui já fazem parte do ecossistema, que são as grandes incorporadoras, quanto até mesmo investidores, anjos, etc., aquela parte todinha. Mas o governo federal também vem como investidor. Ele compra aí 20%, 40%, 50% da empresa para que a empresa possa alavancar e exatamente fazer o que o senhor falou, trazer toda essa tecnologia. E minha esposa, ela é professora no maior college canadense, que é no Conestoga. Ela é professora lá, na área de tecnologia. E ela fez parte de um grupo de 60 profissionais que quem pagou foi o governo federal, que eles queriam estudar o que o Canadá precisa se preparar para os próximos 30 anos, onde o Canadá tem que se melhorar e buscar a tecnologia. Então, ele não traz só as startups, ele também traz dentro do que já tem nos pesquisadores, professores e conhecedores daqui, ele já traz também essa outra visão muito interessante, que é incentivar todos aqueles professores a se reunirem. Claro que minha esposa foi na área de tecnologia e o UX design dela, o perfil dela, e teve pessoal de transporte, educação, não sei o quê. Teve de todas as áreas, né? Foram profissionais de cada um numa área diferente, mas ela disse que foi uma coisa assim fantástica, porque as cabeças estavam pensando exatamente o que eles podem preparar o país para ele se modernizar. E aí, rapidamente, você comentou sobre os trens-balas e etc., etc., que são os condutores e etc., nesse sentido. Nós somos uma empresa brasileira que faz sucesso pelo mundo afora. O único país onde ela não vende produto é no Brasil. O trem de superfície, aquele trem rápido, só não vende no Brasil. Mas ele vende na Itália, está em negociação aqui no Canadá, e é uma empresa brasileira. Claro que ela traz pedaços, igual você comentou, ela precisa de um componente da Indonésia, e aí vai, né? Eles vão montando um esqueletão, mas buscando de várias partes. Mas a ideia inicial saiu do Brasil. E aí eu vejo, e aí eu como startup que estou indo para o Brasil, e essa é a minha terceira
participação no grupo de inteligência da Fiocruz, que eu amo ouvir vocês. Vocês trazem umas visões muito interessantes e as suas colocações foram muito importantes. A gente aqui quer levar exatamente isso, mas a gente esbarra, além disso tudo, ainda o Brasil tem uma coisa muito particular dele, que é a burocracia. Eu ia falar outro nome, que a gente chama de burocracia, né? A nossa burocracia brasileira, às vezes, atrapalha exatamente nossas startups, o nosso conhecimento pelo mundo, brasileiros como eu, que querem voltar ao Brasil levando o conhecimento, esbarra muito nisso. Hoje mesmo eu estava com o meu contador, fiquei com ele quase 3 horas conversando sobre pagar os impostos e não sei o quê, e como é que eu posso melhorar, porque tal. Sabe, não existe um incentivo exatamente para esse empreendedor e esse cara que está pensando, que está buscando para fazer parte de um time igual a esse, porque ele esbarra na burocracia, esbarra nos impostos, esbarra em tanta coisa que às vezes ele desmotiva, sabe, professor? Então, era mais ou menos isso que eu queria deixar aqui também me colocando à disposição aqui na minha região aqui de Waterloo, né? Se alguém tiver interessado em conhecer, a minha esposa, como eu falei, ela faz parte do Conesor, que é um college, mas nós temos uma universidade na minha região, temos outros colleges, todos eles temos de várias atividades, né? Independente se for a parte de remédio, como a Johnson & Johnson, que fica a 15 minutos da minha casa. Então, tem algumas coisas muito interessantes a gente poder conhecer aqui. Obrigado a todos. Ederlon, você pode colocar aqui no chat algum desses sites aí do governo e seu contato aqui para a gente poder retomar aí contato com você? Acho que é importante. Sim, será uma honra. Vou colocar aqui primeiramente meu telefone, meu e-mail, e aí os sites eu posso passar aqui, tem o Startup Visa, tem um site do governo federal e outras coisas, eu posso colocar aqui também, mas eu vou colocar inicialmente meu e-mail e meu telefone. A gente agradece aí, viu, Derlan, a sua participação no nosso debate, é sempre bastante interessante, a gente espera continuar tendo você com suas ideias, nos ajudando e, de repente, trazendo mais pessoas. Eu tive a oportunidade de estar numa missão ao Canadá, sei lá, uns 12, 15 anos atrás, para visitar um ecossistema perto de Toronto, e também tivemos em Ottawa, ver as iniciativas lá da prefeitura, do governo, etc. E a gente via essa muita força e muitos incentivos para atrair startups de fora, para atrair tecnologias de fora, e muito olhar sobre o Brasil, né? E nessa ocasião, lá eu encontrei os 2 ou 3 empresários que tinham startups que estavam também aproveitando esses incentivos, e um é a FICA Biotech, que é uma startup da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que estava operando muito forte com o Canadá. Ou seja, a gente vê que é um país realmente ativo e interessante ver essas iniciativas aí que você está falando. E o nosso casal aqui hoje, palestrante, né, moraram no Canadá, então tem todo um conhecimento e uma facilidade aí de estar chegando perto desse ecossistema aí bastante interessante. O Canadá, como eu falei, uma das reuniões que eu acho muito, muito curiosa é que uma das primeiras em Ottawa, com todo o pessoal da prefeitura, várias aceleradoras, várias iniciativas interessantes, então tinha uma extremamente moderna que estava internacionalizando, aí tinha lá a China, não sei o quê, e alguém do Brasil para tudo e pergunta se o Canadá tinha lei de inovação. E umas 7 ou 10 pessoas que estavam apresentando, uma olhava para outra, outra olhava para um, ninguém sabia dizer se tinha ou não lei de inovação. Então, a gente no Brasil ainda tem essa preocupação muito forte com a questão legal, porque boa parte das vezes as leis mais atrapalham do que estimulam, que não é o caso desse marco legal, resolve tudo, mas, enfim, abre algumas possibilidades, principalmente depois da emenda constitucional, que tira esse medo, né, das instituições públicas, dessas iniciativas mais ousadas. Né? Super obrigada aí. Mais alguém, Anderson, inscrito? Mais alguém que queira falar? Ivana, muito quietinha. Ivana, quer falar um pouco? Se alguém tiver mais pergunta aí, pode fazer diretamente para o Rodrigo, Ivana, para a Celeste, para quem achar. A gente pode abrir o microfone e levantar a mão. Derlan, com certeza a gente vai entrar em contato, né, dentro do programa de empreendedorismo. A gente tem um bloco de internacionalização, né, a gente tem uma parceria muito grande com a Aveiro, em Portugal, né, então um dos nossos casos pilotos, que é um Biosensul para câncer de mama, foi visitar o ecossistema, então tem essa energia muito grande. Então a gente vê também uma possibilidade
por Portugal ser uma porta para a Europa, e o Canadá, né, por a sua aptidão aí por biotecnologia, tem a Janssen aí, como você falou, acho que tem uma sinergia muito grande também para ser um possível, né, saída das tecnologias das diagnósticos da Fiocruz. O contato aqui está anotado. Pessoal, alguém mais alguma pergunta? Rodrigo, Ivana, querem falar? Aí, o Ederlon, que o Brasil acaba de aprovar uma reforma tributária, né? E eu espero que isso, daqui a alguns anos, mas a repercussão não é imediata, né? Porque o processo é muito complexo. O Brasil tem 3 esferas de governo que todas elas arrecadam impostos, e aí torna a coisa muito difícil mesmo para as empresas, né? Ou seja, você tem um custo, inclusive, para calcular os impostos, não só dinheiro para pagar o imposto, mas até para saber o imposto que você tem que pagar, e onde, e para quem, né? Então, mas aí foi aprovada a reforma tributária, então a gente tem esperança de que isso melhore, né? E assim, o Brasil também tem alguns programas eu acho que o grande desafio nosso mesmo é a questão de startups de uma forma geral. O país tem alguns incentivos, tem o Sebrae, que é muito ativo, né? Mas hoje eu acho que essa relação ainda precisa, né? Como a Fiocruz está fazendo, está se esforçando de resolver essa relação das empresas de ciência e tecnologia com a criação de spin-offs, startups. Eu acho que é uma coisa que aí o grupo aqui da Fiocruz está trabalhando nisso, mas que não está resolvida ainda, né? E aí você tem algumas universidades que estão bem mais avançadas. E a outra dificuldade mesmo é realmente, assim, que a gente precisa, para a gente ter um nível de competitividade, né? A gente precisaria investir muito, né? Muito recurso, tecnologia. E aí, assim, eu estou falando nisso porque hoje a gente estava discutindo um projeto, no caso que seria um projeto da Fiocruz Ceará, com a Fiotec, porque tem um edital aí da Unidos pela Saúde, e aí a gente quer, uma ideia nosso grupo da saúde digital da Fiocruz, é a gente avançar. A gente tem um chatbot muito simples que nós criamos para promover o autocuidado com hipertensos, com diabetes, pessoas, né, pessoas com doenças crônicas, para que esse chatbot apoie, né, o serviço de saúde no acompanhamento dessas pessoas, né, com estímulo ao autocuidado, com orientação, com educação em saúde, né? E aí a gente quer evoluir esse chatbot, que é ainda bem, assim, de certa forma, simples, para um chatbot mais avançado, que utilize voz, porque a gente tem muito hipertenso diabético que tem dificuldade, né, de escrever e de ler rapidamente, então seria uma dificuldade de interação com o chatbot. Aí a gente foi vendo, não, a gente precisa vamos usar IA generativa, né? E aí o edital, que é um edital do BNDES, tem lá como regra, só pode usar software nacional. E aí como é que a gente faz, né? Porque o que está mais avançado de IA no mundo é o que não é brasileiro. Aí isso é um paradoxo, né? Que a gente tem que ver como não, só pode usar software nacional cadastrado no BNDES. Então, aí a gente fica, vamos tentar aqui ver uma empresa tal que tenha uma API que possa... Mas é um desafio grande, porque a gente já sabe que, por exemplo, a gente poderia já... Agora, é uma questão ainda para ser resolvida também, né? A nossa relação com essas big techs, né? Que é um grande desafio. Com essa relação, porque também a gente não pode, né? Você tem os extremos aí, a China, por exemplo, não permite nenhuma big tech lá, porque elas não querem, né, perder a capacidade de gestão e governança lá da sociedade delas. E hoje o Brasil vive uma situação complicada, né, porque você tem, aí tá andando aí uma lei, por exemplo, para trabalhar a questão das fake news, e você teve aí empresas que estão resistindo a isso, né? Quando você sabe que o país precisa controlar isso. Não é possível que uma pessoa divulgue uma fake news, que
que a empresa de tecnologia fique reverberando, espalhando essa fake news, né? Por exemplo. Né? Então, são aí esses desafios também desse momento que a gente está vivendo. E nesse campo aí do digital, né? Essa fronteira aí com inteligência artificial, é um grande desafio para nós mesmo, né? E o país, às vezes, se encontra numa situação delicada, principalmente em relação a essa questão de fake news, que tanto impacta em tudo, da política geral à saúde. Está desligado o microfone. Está desligado. Desculpa. É possível, doutora Ivana, se for um tipo de consórcio, que tenho, não é minha praia ter inteligência artificial, mas eu estou falando aqui, se eu consigo aqui uma startup ou até mesmo uma empresa que já tem chatbot generativo aí voltado para a área da saúde forte no Canadá, um consórcio com uma empresa brasileira que ela já está rodando, claro que ela precisa melhorar, e aí, sei lá, a gente levar essa tecnologia para o Brasil, ou fazer um compartilhamento, porque, como você mesmo falou, se for só pelo Brasil, não é que o Brasil não tenha qualidade, não, pelo contrário, tem muita, né? Só que eles aqui já estão prontos, já estão funcionando, né? De repente, uma parceria levar para uma empresa que está aí no Brasil, ou é muito engessado você viu ali se esse edital é muito engessado, não vai ser possível, porque se for falar, eu procuro aqui e eu entro em contato eu tenho uma empresa no Brasil, eu tenho parceiros, a minha empresa a gente abriu já o ano passado. Demais, cara. Não fiquei. Oi, eu não entendi. Acho que alguém falou sem perceber que estava com o microfone ligado. Mas pode falar. A senhora não acha que é possível? E aí... Eu vou deixar ela. Alguém está vazando aí alto. Já foi, pode continuar, Delon. A minha pergunta era o seguinte: é possível, de repente, a gente eu levar, porque o que eu mais amo fazer é levar a minha tecnologia indo para o Brasil. Cara, eu fico muito feliz o quanto que a gente já inovou aqui no Canadá e o quanto que a gente, quando leva para o Brasil, e aí a gente vê as possibilidades. Eu não quero fazer propaganda da gente, mas a gente roda a nossa tecnologia no Nordeste brasileiro, em 35 municípios do Piauí. Não é em São Paulo, não é no Rio de Janeiro, não é em Brasília, é 35 municípios do Piauí. E a minha felicidade é que aqueles garotinhos do Piauí estão tendo o mesmo nível de conhecimento que os garotinhos aqui do Canadá. E isso, para mim, me alegra muito ao coração. E aí, por isso que eu pergunto, na hora que a senhora falou assim, nós usamos tá? Na nossa plataforma a gente usa e a gente não fomos nós que desenvolvemos, porque os caras que tem muito forte isso, já está pronto, a gente chegou lá e fez uma parceria com eles. Por isso que eu te perguntei se é possível. De repente, uma parceria dessa, a gente dá um pulo de conhecimento e de atendimento assim, fora da curva, né? No Brasil, utilizando a Fiocruz. Então, acho que a gente vai preparar o projeto, eu não sei se é o caso a gente ter uma reunião com você, a gente desenvolver um pouco mais o projeto, ter uma reunião com você para a gente... A primeira coisa é que conseguir aprovar o projeto, né? Aprovando, que é um financiamento razoável, aí a gente pode, eu não sei, ou então a gente tem uma reunião também durante esse processo de elaboração do projeto, nosso prazo é início de março, para ver se já tem algum tipo de colaboração que a gente possa já vislumbrar, né? Vislumbrar. Aí. Teodorico, você quer comentar? Não, eu acho que a gente está com os contatos dele aqui, agora começar a alinhar os contatos e ver como é que a gente pode construir parcerias. A gente tem uma relação com o pessoal de Montreal, né? Eu fiz a Ivana também, nós fizemos pós-doutorado na Universidade de Montreal, a gente tem uma relação com o povo do Quebec, né? Ontário, a gente tem alguns amigos e tal, mas, digamos, eu acho que a gente... Mas, assim, independente disso, a gente entende que o Canadá joga muito fortemente, né, com essa questão da inovação. Só para você ter uma ideia, o meu colaborador lá, o meu supervisor no pós-doutorado,
E o grupo dele era contratado pelo governo para conversar com as empresas, para tentar entender o nível de maturidade das inovações e tecnologia das empresas, para o governo se preparar para incorporar aquela tecnologia quando ela fosse lançada no mercado. Porque em sistemas universais de saúde, o governo é o maior comprador. Quem é que é o maior consumidor de saúde no Canadá? É o governo canadense, porque é o sistema universal, né? Então, o governo precisa dialogar com a empresa para trabalhar o processo de inovação e avaliação de tecnologia em saúde. O modelo europeu é mais conservador, eles trabalham muito na perspectiva, lança a tecnologia e depois vai avaliar. Os canadenses estão lá na frente, eles querem já conversar com as empresas antes da tecnologia sair. Então, eles têm, realmente, é uma questão interessante, eu acho que tem um espaço, sim, para a gente conversar e dialogar sobre isso. Ok? De repente, a gente pode ter a Digital Care to You atravessando o Atlântico, né, Anderson? Indo por além-mar. Pessoal, se ninguém tem mais pergunta, eu vou fazer uma pergunta para o Dorico e Ivana, né? Eu vejo vocês com um perfil muito empreendedor, né? Até por todas as questões também, essa aptidão política que o Rodrigo tem, ele tem um network muito grande, né? Lembro algumas reuniões, eu não lembro qual secretaria do Ministério da Saúde, e quem entrava já tinha trabalhado com o Dorico ou foi aluno dele. Então, ele tem uma articulação, um network muito grande, tanto no público quanto no privado, então ele tem essa veia empreendedora no sangue, né? Mas como você se vê no futuro, Dorico? Mitigar essa questão aí de conflito de interesse, você podendo estar no quadro social da SabiMind, e aí você vê mudando o chapéu de empreendedor para empresário, né? Porque aí muda completamente essa rotina, né? Vai ter que dizer muito não aqui, principalmente para a academia, para a questão mental. Então, como você e Ivana também, né? Como vocês se veem no futuro, sendo empresário ou tendo chapéu de pesquisador, como vocês se veem? Antes, eu diria que esse é um grande desafio, não tenha dúvida, né? Hoje, por exemplo, eu tenho 5 alunos de doutorado. Ontem passei a manhã inteira orientando um aluno de doutorado, amanhã vou passar a manhã inteira, então isso de qualquer maneira. Mas hoje, por exemplo, eu acho até que eu e a Ivana, a gente já foi convidado aí para participar de um congresso organização de um congresso de política de saúde da Abrasco, e aí a gente recebeu o convite de uma colega nossa que está organizando isso. Ivana, vamos ter que começar a dizer não, né? Então, eu diria que esse é um grande desafio. Eu confesso a você que isso é uma coisa que a gente, principalmente, porque o fato de você estar dividido, né? Então, está na academia, está na gestão, quer dizer, está no nosso caso, né? Nós não estamos diretamente mas estamos fazendo consultoria, usando o network para poder ver se facilita a entrada no mercado. Eu diria que essa é uma resposta que eu vou ter condição de dar melhor daqui a um ano, viu? Mas, assim, eu confesso a você que a outra esperança que eu tenho também, é que a Fiocruz melhore esse ambiente, entendeu? Interno de acolhimento ao cientista empreendedor. Que isso não seja uma coisa esquisita dentro da Fiocruz, não seja uma coisa anômala, mas que isso passe a ser uma coisa natural e que isso... Então, eu também tenho feito esse movimento, né? Evidentemente que isso não é uma coisa fácil pela natureza, é uma instituição de 124 anos, tem toda uma trajetória, né, de ser uma produtora pública de soluções para a saúde, mas, ao mesmo tempo, foi através da relação com a iniciativa privada que a Fiocruz internalizou muita tecnologia, haja vista a vacina da AstraZeneca, né? Ou seja, se não fosse a Fiocruz ter ido lá na Universidade de Oxford, ter conversado com a AstraZeneca, ter feito uma parceria de transferência de tecnologia, ela não tinha dominado a tecnologia da vacina da Covid. E assim que ela dominou várias tecnologias de vacina, e hoje é a grande produtora de vacina e medicamentos biológicos para o SUS. Por quê? Fruto da relação dela com as Big Pharma e a produção de tecnologia através de mecanismos de parceria, transferência de tecnologia e parceria de desenvolvimento produtivo, né? Então, eu ainda tenho uma esperança grande que a gente melhore esse ecossistema e que a gente possa, a partir daí, digamos, de certa forma,
aprimorar. Mas eu acho que, por enquanto, ainda é o chapéu da academia e o chapéu do empreendedorismo. Eu botei o chapéu da política no cabide, então eu tive que abrir mão do chapéu da política e estou tentando ver se esses dois aí, por exemplo, eu acho que você participou da nossa disciplina, né, essa semana, e o que a gente está começando a discutir com os nossos alunos, como é que ele já começa a pensar dentro do projeto de tese, dentro do projeto de dissertação, o que ele tem de inovação ali dentro e como é que ele pode transformar aquela solução dele numa solução para a sociedade, né? Então, a gente está tentando já fazer esse exercício o tempo todo, rompendo e querendo criar esse ecossistema meio que na marra, mas que a gente vai conseguir. Ivana? Eu também vivo esse desafio, né? É isso, a gente tem que dividir o tempo e fazer as duas coisas, né? Ao mesmo tempo que é, assim, para dizer a você, eu tenho assim, ser pesquisador sempre foi o meu sonho. Meu sonho da adolescência, assim, lá tinha aquele sonho, aí eu fui ser médica, né? Fui ser clínica, e depois voltei, consegui, né? Voltar de novo, essa coisa de produzir conhecimento novo e tal. Mas quando eu cheguei na academia, eu vi que o processo, né, hoje, o processo de você transformar um conhecimento em um produto, ele às vezes fica demorado e às vezes não acontece de jeito nenhum, porque dá tanto trabalho o processo interno da academia que você não consegue pegar aquilo ali e aplicar, né? E aplicar a tempo, de ter um uso para a sociedade, fica muito demorado esse processo. A gente vê aí que os outros países, vocês mesmo, você, né, Anderson, a Celeste, o Programa de Empreendedorismo da Fiocruz, trouxe a experiência do Pasteur, foi ano passado, né? Ou foi em 2000 como que eles montaram o programa deles de inovação e como, assim, muito precocemente, eles já vão identificando dentro das pesquisas o que tem potencial de ser produto, já investem, tem uma agenda, tem um cronograma, não é? Que faz com que aquilo se torne uma inovação. Então, para nós é um desafio enorme, mas, assim, não tem como, assim, eu me vejo nos próximos anos ainda lidando, né, com as duas vertentes aí, os dois perfis. O perfil de pesquisador, de professor, e o perfil, tem uma sorte nossa na Fiocruz Ceará, que os nossos programas de pós-graduação, eles são profissionais, eles não são acadêmicos, eles são profissionais. Então, nesses programas, os produtos técnicos, né, patentes, software, são muito valorizados no CACAPES, né? Então, isso facilita um pouco a nossa atuação aí nos dois campos, no campo do ensino, aí, da formação profissional, e no campo né, e também sendo atuando também como colaborador, como consultor dentro da área do empreendedorismo, né? Para nós é muito importante, assim, a gente já tem experiência, da nossa experiência de vida mesmo, de ter criado coisas que foram incorporadas dentro do sistema de saúde. Uma delas foi a Estratégia de Saúde da Família, que, assim, a gente deu uma contribuição, vamos dizer que fomos os únicos inventores, mas a gente deu uma contribuição bem importante para isso, né? Primeiro, a equipe de saúde da família, pensar uma equipe de atenção primária não pode ter só um médico, não pode centralizar no médico, tem que ter um agente de saúde, mas tem que ter um médico também, tem que ter um enfermeiro, tem que ter... Então, isso é uma coisa que a gente lá atrás, né, 30 anos atrás, 25 anos atrás, a gente criou isso, inovou e o SUS incorporou. Então, a gente já tem esse gosto, né, de ter algo que faz, que vira, né, entra dentro do sistema, entra dentro. E aí a esperança é que, por exemplo, o Zelo, eu tenho um certo, um carinho muito grande pelo software, pelo que ele representa. Eu acredito muito, porque ele investe na autonomia, no apoio à família e na autonomia dessa família na gestão né, do seu problema de saúde, do cuidado com a pessoa idosa. Então,
para mim, eu acho uma tecnologia que se a gente conseguir, né, acho que falta pouca coisa para ela realmente ser incorporada aí pelo sistema de saúde, e que eu acho que vai ser, ela sendo incorporada, ela pode representar um salto nesse processo de atenção. Porque hoje os idosos, por exemplo, acamados, eles dependem da equipe de saúde se deslocar até a casa deles para receber alguma assistência. E uma ferramenta como essa, né, essa atenção pode ser bem melhorada e ser feita, parte dela, não toda, mas boa parte dela ser feita à distância, e melhorar o acompanhamento desse idoso. Então, para mim, uma sensação seria, assim, uma coisa que eu gostaria mesmo, né? Estou trabalhando para isso, para que ela seja incorporada dentro do nosso sistema de saúde. Muito bem. Valeu. Então, como a gente não tem mais perguntas, né, a gente vai indo para o final aqui da nossa live aqui. Muito obrigado, Odorico e Ivana. Gostaria de lembrar que essa live, como as outras, todas as outras ligadas ao tema de empreendedorismo e inovação na Fiocruz, né, e fora também da Fiocruz, elas estão disponíveis no canal do YouTube do Programa de Empreendedorismo. E passo um spoiler aqui, provavelmente a próxima live será com a FINEP, né, que vem se destacando aí em editais de subvenção econômica para startups, spin-offs, linhas de crédito bem atrativas também para o setor. Então, vai ser um stakeholder muito importante aqui para o nosso ecossistema de inovação. Então, Celeste, passo para você as palavras aí finais para a gente encerrar. Eu queria muito agradecer aos nossos palestrantes, né, pesquisadores, empreendedores, assim, a coragem mesmo de aceitar esse convite nesse momento, né, inicial dessa experiência. Acho que é sempre muito bom esse registro. Agradecer ao Pedro Barbosa por ter contribuído. Estamos abrindo aí a agenda de 2005, então, janeiro de 2005, Dorico e Ivana já estão, a princípio, né, nessa primeira live de 2005. E, como o Anderson já disse, né, a próxima já está confirmada a FINEP. A princípio vem um especialista da FINEP, mas ontem, numa reunião dessa neo-industrialização que a FINEP vem realizando toda terça-feira, tive a oportunidade de participar ontem à tarde. E aí conheci, né, vi quem era o diretor de inovação, que eu não tinha fixado quem era, e tivemos acesso a um conjunto de informações nessa linha de startups. Em breve vamos marcar uma visita, ou seja, vamos estreitar o laço aí com a FINEP nessa experiência aí do empreendedorismo. Eles estão com curiosidade também de conhecer o modelo da Fiocruz. O modelo nosso é bem diferente de toda a operação que tem nas universidades brasileiras. E é isso. Estamos, né, com a esperança de ter isso aprovado. Espero que na próxima live a gente já possa comunicar aqui que estamos com o programa aprovado, e assim que tiver, a gente vai apresentar aí a sua normativa para todos aí que tiver curiosidade. Então, muitíssimo obrigado a todos que participaram dessa reunião. Volto a dizer que tem muitas pessoas que participam e que se justificaram por não conseguir estar hoje, alguns de férias e outros que tinham outros compromissos mesmo, mas sempre confirma, né, se tem a gravação, a gente tem esse procedimento, tem tudo na gravação. Então, todas as 15 lives que fizemos até hoje estão disponíveis para aqueles que têm curiosidade de rever algum tema e poder estar ouvindo. E também as nossas duas spin-offs outras, né, que estão em processo de negociação do contrato de licenciamento. Espero que muito em breve também a gente tenha esses contratos fechados, que a gente aí pode trazer umas outras experiências bastante interessantes. Um é o biossensor de diagnóstico precoce de câncer de mama, da Fiocruz Paraná, e outra é o Tempo Certo, que é uma plataforma do Instituto Fernandes Figueira, né, de um equipamento neurofisiológico extremamente inovador, propriedade intelectual e mercado extremamente estratégico já concedidos, como Estados Unidos, China, quase sendo concedido na Índia. A gente está com muita expectativa desse produto e muito em breve a gente espera poder estar aqui mostrando para os senhores mais uma experiência do nosso programa. Então, parabéns aí a todos envolvidos aí na Digital Cat EU e desejando muito sucesso mesmo e até breve. Até a próximo 28 de fevereiro, última quarta-feira do mês. Tchau. Até breve. Gente, obrigado, um abração, obrigado, Pedro. Tchau.